O ambiente natural da Península Ibérica tem sofrido modificações, devido a alterações climáticas e também à ação humana. Em épocas recuadas, as espécies vegetais eram mais variadas e as florestas mais abundantes. Nessas florestas viviam animais que hoje já não existem, como os rinocerontes, os ursos, os elefantes das florestas. Viviam também os que se encontram em extinção, como o lince, a hiena e ainda lobos, raposas, cavalos, veados e grandes bovídeos. Neste ambiente natural viveram há cerca de 500 mil anos os mais antigos habitantes da península. Viviam ao ar livre, abrigando-se por vezes em grutas sob as rochas. Deslocavam-se de acordo com as estações do ano em busca de alimentos, vivendo da caça, da pesca e da recolha de raízes e frutos. Na caça e na recolha de alimentos, instrumentos de pedra, madeira ou osso e que hoje podemos ver em museus. A caça dos grandes animais era então uma atividade indispensável à sobrevivência, mobilizando os homens mais fortes que combinavam entre si a melhor maneira de terem êxito. Os homens desse tempo, preocupados com os resultados a alcançar, pintavam nas zonas mais obscuras de grutas, que deviam funcionar como uma espécie de santuários, cenas de caça ou representações de grandes animais desse tempo. Estas imagens são das grutas de Altamira, em Espanha, e do Escoural, no Alentejo. Milhares de anos depois, o clima foi aquecendo bastante, a densa floresta foi desaparecendo e com ela os grandes animais que os homens caçavam. Viviam então, sobretudo nas regiões de planície, junto do oceano ou de rios, em acampamentos temporários. Abrigavam-se em cabanas feitas com troncos e ramagens, assentes em postes de madeira impermeabilizada com argila. Dos rios e do mar retiravam grande parte da sua alimentação. Mais tarde, há cerca de 6.000 anos, os habitantes da península começaram a cultivar o solo e a domesticar animais, passando então a produzir os seus próprios alimentos. Esta modificação levou-os a fixarem-se definitivamente em locais que lhes ofereciam condições favoráveis. Deixaram, portanto, a recoleção nómada e tornaram-se sedentários. Procuraram construir as suas aldeias em locais perto dos cursos de água, o que lhes facilitava a defesa, o abastecimento e a comunicação com as outras regiões. Estas comunidades viviam predominantemente da agricultura e da pastorícia. Eram, portanto, agropastoris. Cultivavam o trigo, a cevada, as favas e o linho e domesticavam o cão, o cavalo, o burro, o porco, o boi, a ovelha e a cabra. Inventaram a cestaria, a cerâmica e a tecelagem e começaram a explorar os recursos minerais. O aumento da quantidade de alimentos resultante da prática da agricultura e da pastorícia
levou a que nem toda a comunidade necessitasse de se ocupar em atividades relacionadas com a alimentação. Com efeito, em diversas regiões da Península Ibérica, os habitantes dessas comunidades agropastoris construíram monumentos com grandes pedras, normalmente relacionados com o culto dos mortos. Eram precisos certamente muitos homens bem organizados para a construção desses monumentos. Com o correr do tempo, os homens foram explorando novos recursos, passando a utilizar o bronze e o ferro. E a estas comunidades agropastoris vieram juntar-se há cerca de 3.000 anos outros povos que procuravam, muito provavelmente, as riquezas minerais da península, o ouro, a prata, o estanho e o ferro. Entre estes povos foram particularmente importantes os iberos, que se fixaram no sudeste da península, e os celtas, que se fixaram no centro e norte. Do Mediterrâneo Oriental vieram os fenícios e os gregos. E mais tarde, do Mediterrâneo Ocidental, os cartagineses. Fenícios e gregos traziam para vender armas, objetos de vidro e de cerâmica, tecidos e joias.